Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando Jesus ocupa o nosso coração, não sentimos mais necessidade de outras crenças. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós aprendemos a acreditar em Deus de todo o coração, os nossos sentimentos, eles se completam. Então nós não temos mais dependência emocional. Nós sabemos a hora exata de começar a orar. Nós sabemos que os louvores, eles são fundamentais para as nossas vidas, que o nosso comportamento determina o espírito que está perto de nós. Então antes, aquilo que nos escravizava, toda a ansiedade, toda a dor, toda a aflição, o medo, isso já não faz mais parte da nossa vida. E quando a nossa vida se encontra dessa forma, nós nos sentimos prontos para ajudar outras pessoas a encontrarem também esse caminho de luz, encontrarem com Jesus Cristo. E nós sempre indicamos o mesmo caminho que nós tivemos, que foi a palavra de Deus. Então é através da palavra de Deus que nós aprendemos a reconhecer Jesus Cristo, que a nossa fé ela aumenta e assim também a nossa sabedoria. Então nós conseguimos entender melhor todas as coisas, já não temos tantas expectativas, sabemos esperar porque temos esperança. E assim nós vamos vivendo dias melhores. E esse é um processo de conversão. Então nós vamos gastar um tempo da nossa vida nos convencendo que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que somente Ele pode nos levar até Deus. Então nós desistimos de todas as outras coisas que nós acreditávamos. Sempre que nós pegamos um jornal, tem ali um horóscopo, sempre olhamos outdoors, propagandas de coisas, de pessoas que querem adivinhar o futuro, trazer o amor ou fazer alguma coisa. E para cada tipo de interesse pessoal existe. A igreja ela é fantástica para criar santos. Tem o santo casamenteiro, tem o santo que você procura se você perder alguma coisa. E assim eles vão criando deuses à medida dos interesses das pessoas. E quando nós conhecemos o Senhor, quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, nós vemos que nada dessas outras coisas elas têm razão. Então tem gente que frequenta a igreja católica, vai na evangélica, vai no centro, vai não sei na onde, vai no espiritismo e o tempo inteiro e vira um mix de religiões para tentar dizer que algo dentro dela precisa ser suprido, que ainda ela não encontrou, porque quando nós encontramos o Senhor, essa busca ela acaba. Então se ela continua buscando, é sinal que ela não encontrou, pois uma religião não complementa a outra. Jesus, ele não precisa de complementos. E nós precisamos entender também um pouco da história. Jesus, ele veio para os judeus. Era uma outra cultura, era uma outra religião. E à volta deles tinha diversos povos que tinham as suas próprias culturas, as suas próprias tradições, as suas próprias religiões. E quando eles anunciavam o evangelho, eles tinham que abrir mão dessas tradições para acreditar em um Deus único, num Deus que perdoava os pecados. Mas como eles poderiam convencer apenas com uma história? É justamente a diferença, o Espírito Santo. Porque eles poderiam sentir que aquela história era verdade, porque algo acontecia quando aquela história ela era contada. Modificava os sentimentos, vinham dons, vinham milagres e vinham maravilhas junto com aquelas histórias. Então já não era mais apenas uma história, aquela era a verdade. Então quando nós conhecemos Jesus, nós descobrimos isso, que nós não precisamos mais de complementos. Só que durante a minha conversão,
E até quando eu não acreditava em Deus, dentro do nosso imaginário a gente acredita que certas coisas elas têm algum tipo de poder especial. E quando a gente lê a palavra de Deus, nós descobrimos que isso não é a verdade, que o poder está em nós quando Deus habita na nossa vida. Por isso que a palavra ensina: tudo posso naquele que me fortalece. O poder está na ação do Espírito Santo e no coração daquele que crê. Porém, a gente vê uma peregrinação, uma doutrinação, uma insistência em querer criar deuses à medida aos desejos de quem quer acreditar naquilo. Mas será que aquilo é certo? Será que aquilo é errado? Será que a Bíblia ensina sobre essas coisas? Será que no passado os povos cometeram esses tipos de coisa? E qual é a opinião de Deus sobre isso? Será que Deus aceita outros deuses? Será que Jesus é o suficiente ou eu preciso complementar a minha fé com outras coisas? Será que eu preciso colocar um copo de água para complementar a minha oração? E aí, o que é a verdade? Se a gente vai lá em 1 Samuel 7, versículo 3, 4 e 6, a palavra do Senhor ela diz assim: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente Ele. E Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Aí os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal e também as de Astarote, e adoraram somente a Deus, o Senhor. Assim todos se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram em oferta ao Senhor. Jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus, o Senhor. Então quem era Samuel? Samuel era um profeta. Foi ele quem ungiu o rei Davi. Então naquele tempo que eles começaram a conquistar as terras, a começarem a ter um lugar que eles poderiam chamar, que era deles, né, a casa deles, que eles passaram durante o deserto, viram o mar se abrindo e viram todas as coisas, mas conforme eles iam chegando naqueles lugares, já existiam outras pessoas que moravam lá com outras culturas. Se a gente fosse mais ou menos querer entender isso, pensa que a gente vai lá na Amazônia e a gente encontra os índios. Os índios estão tudo lá peladão, na zoca, acreditando nas coisas deles, nos rituais deles, na diferença deles. E essas pessoas, elas começam a conviver ali perto, olhando o que os índios estão fazendo e fazendo as mesmas coisas que eles, sem questionar se aquilo é certo ou é errado, pela estética. Porque sabe qual é o problema do cristianismo? É a estética. Porque o nosso Deus, ele é espírito. Ele não precisa de templos, ele não precisa da arte do artista, ele não precisa de nada dessas coisas. Mas a estética das outras religiões, que criavam cultos, que criavam templos, que tinham imagens e tinham as coisas. Então a estética daquilo atraía demais, porque em determinadas datas, em determinados momentos, ou de acordo com a vontade que eles queriam, eles procuravam essas imagens. E a palavra de Deus, ela fala sobre os lugares altos. Então esses templos pagãos, esses lugares, eles criavam esses lugares de culto nas montanhas. Então eles faziam uma festa para subir dentro desse lugar. Levavam comida, levavam bebida, levavam a música. E ali eles começavam a sacrificar os animais, a sacrificar pessoas, a fazer orgias. Astarote era a deusa da fertilidade. Então quem queria ter um filho ia procurar Astarote. Então eles procuravam esses deuses de acordo com os interesses. Ah, o meu pai é agricultor e ele está querendo que chove. Ah, então é Baal. Baal é o deus do tempo. Tanto que se você olhar as imagens dele, ele está com um rainho na mão. Ah, é o deus da guerra também. Então, de acordo com o interesse das pessoas, eles cultuavam um deus diferente. Então essas festas que eles faziam, por isso que eles falavam para não comer o sacrifício das festas pagãs, porque era uma festa, tinha música, e no meio da música entrava no transe, a evocação. E às vezes a gente está usando as músicas e ouvindo e achando que as músicas não tem nada a ver.
tudo tem a ver no mundo espiritual, mas quando a gente é ignorante, quando a gente é tolo e não conhece a palavra e desconhece o mundo espiritual, a gente é uma presa fácil no meio disso tudo. Então o povo chegou naquela terra e adquiriu aqueles costumes para ele. E isso fez Deus afastar deles e fez todos os inimigos começarem a atacar e invadir eles. Porque eles conquistaram por Deus. E depois que eles estiveram lá, esqueceram o Senhor. Lembra isso sempre na tua vida. A sua vida sempre vai ter sempre vai ser terra devastada. Se você se ajoelhar para orar para Deus abrir uma porta e depois que Deus te der, você abandonar Ele. Você colocar a glória em outras coisas. Então, Samuel ele vai lá e começa dizendo: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, então isso é um desejo pessoal de cada um. Você quer voltar para Deus? Você quer que a sua vida volte a dar certo? Você quer? Isso é uma escolha, você não é obrigado. Você pode muito bem viver no meio da escuridão e tá tudo bem. Vive se drogando todo dia, bebendo todo dia, se masturbando todo dia, buscando sexualidade todo dia, falando mal dos outros todo dia, tentando roubar as coisas dos outros todo dia. Vive a vida que você quiser. Vive a cadeia todo dia, vive tudo, vive a mentira, vive qualquer coisa, isso você pode. Agora, se você quer voltar para Deus, você vai ter que começar a tomar uma ação. Joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Então, o que Deus pediu para eles? Joga fora as imagens. Ah, mas essa imagem aqui é da mãezinha. É imagem. Imagem é imagem. Não tem imagem de mãezinha. A palavra não fala para fazer imagem de mãezinha. Não fala para fazer imagem do santinho. Não fala para fazer imagem de Jesus Cristo. Não fala para fazer imagem de ninguém. E Deus não gosta que você ache que aquilo é Deus. E eu vou mostrar depois na palavra que o que eu estou dizendo complementa. Então, acalma um pouco o teu espírito. Antes de você querer achar que você conhece alguma coisa e que Deus não liga, e que isso e que aquilo, escuta um pouco a palavra. Deixa a palavra revelar para você o que é e o que não é. Esse é um tema que eu não gostaria de pregar, porque eu sei que tem coisas que melhoram a vida. Mas quem sou eu para escolher o que pregar? Se Deus manda, a gente faz. Então Deus chegou nesse pessoal e falou: vocês querem voltar para mim? Joga fora. Joga fora todas as imagens. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele. Então Deus disse: se vocês precisarem de alguma coisa, é para mim que vocês vão pedir. É chuva que vocês querem, é para mim que vocês pedem. É ter filho que vocês querem, é para mim que você pede. E qualquer coisa que vocês precisarem, é para mim que você pede. Vocês não precisam fazer sacrifício, vocês não precisam fazer nada. Essas coisas nem precisam estar dentro da casa de vocês. Eu no passado, quando eu não acreditava em Deus, eu tinha carranca, eu tinha essas coisas de incenso, eu tinha gnominho, eu tinha bruxinha, eu tinha um monte de coisa, porque aquilo pra mim tinha uma estética bacana, aquilo passava uma espiritualidade, uma vibe, né, uma natureza. Astarote também é a deusa da natureza, para quem gosta de energia, né, de ficar contemplando as coisas que Deus fez, como se isso fosse o próprio Deus. E você sabe o que eu fiz com todas essas coisas? Eu joguei tudo fora. Juntei e fui jogando fora. E eram coisas que tinham um valor, que eu tinha pagado caro até. Mas a minha salvação não tinha preço. Eu não peguei apego emocional por essas coisas, porque essas coisas nunca tinham trazido a felicidade para minha vida, muito pelo contrário. A vontade de tirar a própria vida era recorrente. A frustração, a decepção, a depressão. Então, se aquilo tivesse algum poder mágico de mudar os meus sentimentos, eles já deviam ter mudado e não mudava. E se a tua vida se encontra nisso que eu estou dizendo, se os teus sentimentos não estão bons, isso que você está apegado como sendo Deus, está trazendo a sua própria ruína, como trouxe a ruína deles. Então, se eles fizerem isso e adorar somente Deus, Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Então, os filisteus, lembra dos filisteus? Golias eram filisteus. Então, quando eles jogaram a imagem fora, quem que veio para ajudar eles? Davi, que foi enfrentar Golias, o filisteu.
Então olha como a idolatria é a porta para o diabo entrar dentro da nossa casa. É cada imagem, é cada crença, é cada coisa que você acredita que não seja Jesus, que tem algum tipo de poder místico, que possa te trazer alguma vantagem espiritual, te proteger de alguma coisa. Ah, isso é o meu mantra, isso é a minha mandala, minha cabala, meu sei lá, essa é a minha senzala. Que loucura, que loucura. Aí os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal e também as de Astarote, e adoraram somente a Deus, o Senhor. Então olha como eles tinham um casalzinho, tem que ter um casalzinho, é o paizinho e a mãezinha, tem que ter um casalzinho, é a mãe de Deus. Então Astarote era vista como mãe e Baal era visto como pai. Que bonitinho. E não foi à toa que quando eles começaram a evangelizar os pagãos e as pessoas de outras culturas, de outras religiões, eles tentaram fazer algo para falar, não, nós também temos a nossa figura de mulher aqui, toma essa estatinha aqui, ó. Vamos pegar do hinduísmo essa repetição, essas bolinhas para contar, vamos colocar junto. Vamos misturar, vamos fazer um mix. Você acha que isso eu estou inventando? Pesquisa um pouquinho mais. Veja quais são as origens e não está na Bíblia, porque a Bíblia não manda fazer nada dessas coisas. Eu estou dando a Bíblia para vocês e a Bíblia manda jogar fora. Mas na ânsia do poder de querer convencer e doutrinar as pessoas, eles foram até onde dava para ir e deixaram a Bíblia oculta para que ninguém pudesse ler. E a história era sempre contada por aqueles que adulteraram a história. E esse é o cristianismo. E para mim, não existe cristianismo sem Cristo. Ou é Cristo sendo o centro e sendo tudo, ou não existe cristianismo. Então eles foram lá e jogaram fora todas essas coisas. Todas as imagens de Deus Baal, Astarote, tiraram tudo lá de dentro. E aí eles foram para um lugar que chamava Mispa, que foi onde Samuel disse que oraria por eles. Chegando lá, eles tiraram a água do poço, só que ao invés dele beber essa água, sabe o que eles fizeram? Eles jogaram fora, como sinal de arrependimento, como se eles estivessem se derramando para Deus, se purificando. E aí eles jejuaram o dia inteiro nesse lugar. E olha que interessante, eles tinham uma imagem de um Deus estrangeiro, ou eles acreditavam que Deus era algo que eles poderiam ver, porque a idolatria não quer dizer se é estrangeiro ou não, mas é a vontade de ver Deus nas coisas desse mundo. E olha o que a palavra fala, nós pecamos contra Deus, o Senhor. Então, enquanto você mantém essa imagem dentro da tua casa, você está pecando contra Deus. Não importa o significado que você acha, se você não puder pegar a Bíblia e falar que isso é certo, é errado. E você está vivendo o preço disso todo dia. Todo dia tem um filisteu entrando dentro da tua casa. O devorador, o gafanhoto, ou chame do que quiser, do demônio, né? Ai, a macumba, chama do que quiser. Eu chamo de idolatria porque é assim que a palavra chama. Então, assim como os filisteus estão entrando na casa, isso também está influenciando a tua ansiedade, influenciando o teu coração, os teus sentimentos, sentimento de solidão, sentimento de vazio, tristeza. Mesmo tendo tudo, sente-se como se não tivesse nada, necessidade de perseguir pessoas. Vem pessoas sem Deus e não consegue ter sabedoria para entender que pessoas sem Deus a gente não pode esperar nada. Então olha o que eles fizeram, jogaram fora as imagens, se arrependeram e pediram perdão por esse pecado. Então eles reconheceram que isso era errado. Se a gente continua lá em Êxodo, versículo 20, de 3 a 6, a palavra do Senhor lhe diz assim: não adorem outros deuses, adorem somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adores, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo seus descendentes por milhares de gerações. Então, Êxodo, se a gente for lá na Bíblia e começar a olhar, ele é o segundo livro.
Então, no segundo livro da Bíblia, já está escrito uma coisa que parece que tem religião cristã que não leu, porque não é possível que não leu o que está escrito nesse livro. Não é possível. Não adore outros deuses. Deuses com D minúsculo. Então, Deus está dando um direcionamento. Olha, isso para mim é inegociável. Isso para mim é inaceitável. O único Deus que existe sou eu. Se você tiver algum problema, você procura a mim. Se você tiver que acreditar em alguma coisa, você acredita em mim. Que é um outro exemplo de idolatria. Quando você acha que você fizer uma cirurgia, a cirurgia vai te curar. Se você achar que você tomar o remédio vai te curar. Se você achar que encontrar alguém, o vazio vai passar. Se você achar que alguma coisa desse mundo vai mudar algo que você está sentindo, isso é idolatria. Então é as coisas que você cria. Ah, isso pertenceu à minha mãe e ao meu pai, tem um valor especial, é como se fosse um amuleto, e aonde eu vou eu levo e está dentro da minha carteira, e é o meu trevo de 4 folhas, porque isso daqui veio de não sei na onde, isso daqui é benzido. Cara, e começa com essa loucura. Tudo isso é idolatria. Você acha que Jesus precisa de alguma dessas coisas para fazer milagre? Jesus, por acaso, tirou alguma varinha mágica enquanto ele estava lá andando no meio das pessoas? Os apóstolos depois tinham alguma varinha mágica? Tinha algum tipo de adorno? A própria sombra de Pedro, por ele estar cheio do Espírito Santo, curava as pessoas. Então é o Espírito Santo que faz a obra, não as coisas, mas pessoas sem Deus precisam de coisas para se sentir parte do que elas não fazem parte. Então é a bolha, é a dor, é o joelho, é o tempo, é a repetição, é isso. Eu preciso passar um aspecto de religiosidade, porque no meu comportamento as pessoas não conseguem ver Jesus. Adore somente a mim. Então, qual é a única coisa que nós vamos adorar nessa vida? É o Senhor. Mais nada. Não existe nada que possa substituir. Nós não precisamos de intercessores. Não precisamos de intercessores. Então que isso fique claro. Se até hoje você não encontrou Jesus, ou eu falo coisas que parecem distantes da sua vida, que você quer ter mais fé, quer ter mais coisa, cara, tá aí para todo mundo. Só não tá do jeito que a igreja ensina. Pode procurar as coisas que eu falo na palavra e ver se elas não estão. Às vezes elas são diferentes do que a igreja ensina. Então quem que tá errado? É a palavra ou mentira para você a vida inteira? E agora tá difícil, porque é mais difícil eu tirar a idolatria das pessoas do que eu converter uma prostituta, um drogado, um bandido, um vagabundo. É muito mais fácil um vagabundo e uma prostituta aceitar o evangelho de Jesus do que alguém que se sente salvo e convertido e se rotula como alguma coisa de Cristo, mas numa doutrina que não tem Cristo. E aí, como é que fica? Não faça. Isso é uma ordem. Não faça. Tem alguma situação que ele está dizendo, mas se for nesse caso, faça. Não. Está escrito, não faça imagens de nenhuma coisa. De nenhuma. Então não existe imagem de nada, de nenhuma, que há lá em cima no céu ou aqui embaixo na terra. Então não é para mim fazer imagem de nada. De nada. De nada. Ou nas águas debaixo da terra. Então não é para fazer imagem de nada. Mas a mãezinha... De nada, nem da terra, nem do céu, nem dos animais. Se a gente pudesse usar as águas assim. Nem da natureza, nem de nada. De nada, não faça. Não faça, isso não faz parte da nossa adoração. Isso não faz parte de ser cristão. Não é sobre isso que nós estamos falando. Mas Deus mandou Moisés levantar a cobra. Mandou para curar um povo que tinha cometido um pecado e depois ela foi destruída. Então, ou você começa a ler a Bíblia como um todo, e antes de você ter uma opinião do Google ou do ChatGPT, você ter lido tudo. Lido tudo. Deixa o Espírito Santo revelar. O que não pode é você ficar insistindo nessa tristeza, você beber no santo dia. Sempre dá um golinho pro santo, né? Porque o santo precisa beber com você para ser feliz também. Porque se a tua religiosidade não salva você, não muda o teu caráter, não muda a tua pessoa, não te faz arrepender e não te faz ser nada, só te faz engordar, só te faz ser soberbo, só te faz ser ganancioso. E aí?
É engraçado que a igreja que prega essas asneiras também prega os 7 pecados capitais, mas as pessoas, elas não enxergam. E nem podem enxergar, porque a luz é Cristo. Como que nós temos um evangelho de arrependimento sem Cristo? Não se ajoelhe diante de ídolos. E o que a gente vê? Ajoelhado contando bolinha na frente de uma imagem. Ah, mas a gente não ajoelha para a imagem. Vai dentro de uma igreja católica e vê onde que as pessoas passam o pirulitão, todo mundo ajoelhando. Beleza, é para nada, para nada. Ah, mas é falta de respeito. Então você agrada quem você quiser. Deus está dizendo que não é para ajoelhar. Você reverencia quem você quiser. A gente vai lá na história de Daniel e vê que ele não quis se ajoelhar diante do rei. Ele falou, eu vou ser condenado, me joga na fornalha. Me joga. E jogaram os amigos dele lá. Me joga. Eu não vou me curvar, eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus fala pela opinião dos outros. Se é para morrer, por isso eu morro. O que eu não vou é aceitar a regra que eu não concordo. Não adianta a gente viver esse jeito. Nem adores, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Deus não tolera, não tem tolerância, não tem aceitação. Você tolera o seu marido te traindo? Você tolera uma pessoa te enganando? Você tolera o teu amigo mentindo? Você tolera o teu filho te roubando? Você tolera trabalhar e não receber? Você não tolera diversas coisas, mas Deus tem que tolerar a sua idolatria. Ah, não, Deus tem que tolerar, porque Deus é amor, Deus entende. Está escrito na palavra que Ele não tolera. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem. Então a bondade de Deus está condicionada à obediência. Porque o povo lá de cima desobedeceu e os filisteus estavam lá tocando terror. Quem é o filisteu na sua vida? Quem é idolatria na tua vida? Então, quando ele fala mandamentos aqui, se a gente traduzir para o Novo Testamento, Jesus deixou um único mandamento: amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque se a gente cumprir esse mandamento, nós vamos estar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai conduzir para que a gente faça o que é certo. E abençoa os seus descendentes por milhares de gerações. E é isso. E é exatamente isso. O que Deus está pedindo? Joga fora as imagens, joga fora essas coisas que você tem apego, esses amuletos, essas maluquices, que eu vou ser o teu Deus, eu vou expulsar os teus inimigos, eu vou ser bondoso, eu vou ser o amor, eu vou te dar sabedoria, eu vou estar com você e a tua vida vai mudar. Acabou. Só que olha que precisou passar por um processo. Paulo passou por esse mesmo processo, porque ele era fariseu, ele acreditava em outras coisas. Poxa, como que ele ia acreditar em Jesus? Ou a gente escolhe, isso é uma escolha. Você não tem que fazer porque, ele está falando. Não, eu estou lendo a palavra de Deus. Você rejeita a palavra de Deus ou não? Porque não existe cristianismo sem Cristo, não existe Cristo sem a palavra. Cristo é o cumprimento da palavra, então você escolhe o que você quer acreditar. Só que depois não vem reclamar, não vem pedir oração, não vem falar: ai, meu casamento acabou, meu marido perdeu o emprego, me deram um golpe, ai, pegou fogo, ai, queimou, meu negócio faliu, o funcionário roubou, E tem histórias e histórias e histórias. Uma mais triste do que a outra. Só que pode procurar que sempre vai ter uma idolatria em algum lugarzinho. Porque eu nunca vi justo. Nunca vi justo mendigando o pão e nunca vi Cristo abandonando ninguém. Eu sempre vejo testemunhos de transformação. E se a nossa vida não ajuda a converter as outras pessoas, a nossa vida ela não serve para nada. Então lembra sempre disso. Quando Jesus ocupa o nosso coração, não sentimos necessidades de outras crenças. Então eu estou falando para você chegar hoje e tocar o terror? Não. Estou falando para você ler a palavra. E se isso começar a te incomodar, faça como eu. Joga fora. Deus já condenou na palavra. Mas se você precisa de um convencimento a mais, deixa o Espírito Santo tocar o seu coração. Purifica a tua casa. Deixa Deus ocupar todos os espaços. Que eu te prometo uma coisa em nome de Jesus Cristo. A felicidade vai entrar dentro da tua casa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa te dar sabedoria. Que o Senhor possa te dar discernimento.
que você possa entender que o que eu estou lendo é a palavra de Deus. E quando eu falo que está na palavra, não é culpa minha que outras doutrinas elas pregam coisas diferentes, porque o meu chamado é pregar a palavra. A gente olha Paulo em Atos, as pessoas ouviam o que ele falava e iam procurar na palavra para ver se era verdade. E quando eles viam que o que ele falava era verdade, eles se convenciam. Porque Paulo não estava pregando seus próprios interesses, porque ele era perseguido, ele era apedrejado, ele era marginalizado, ele era descriminalizado. Mas ele estava servindo a Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.